projeto de lei que tramita no Congresso pode proibir o uso de fogos de artifício. Cidades proíbem fogos de artifício com ruídos por causa do efeito do barulho nos cachorros. Ministério Público entra na Justiça contra o Estado para restabelecer repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Amapá. O repasse destinado à merenda escolar está suspenso por falta de prestação de contas dos valores recebidos em 2011 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. As metas do STJ para 2019. Não é só o tribunal que ganha com a realização dessas metas. Quem sai ganhando mesmo é a sociedade. E a partir de hoje, as decisões do Supremo Tribunal Federal que marcaram 2018. Na primeira reportagem da retrospectiva, os direitos garantidos ao cidadão. Respeito, igualdade e dignidade. Foi o que o Supremo Tribunal Federal quis garantir aos transexuais a partir da decisão de março deste ano. Olá, boa noite para você. Um projeto de lei que tramita no Congresso pode proibir o uso de fogos de artifício com ruídos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a intensidade do som de fogos de artifícios ultrapassa 150 decibéis e pode causar até perda de audição. A loja de fogos de artifícios está assim, lotada. Por causa do Réveillon, o movimento nesta loja está 30% maior que o mesmo período do ano passado. Dona Jacira gastou mais de R$200 para soltar os fogos na fazenda. Vamos ter um ano melhor. Já para o aposentado Adair Pereira dos Santos, soltar fogos na virada do ano é tradição. É só brincar mesmo, farriar em casa mesmo. Mas nem para todo mundo essa época do ano é motivo de festa, como é o caso da Ana Paula e dos 8 cachorros que vivem com ela. Isso porque o barulho dos fogos de artifício deixa os bichinhos agitados e muitas vezes tem que ficar sob efeito de calmante. Desesperados, eles entram em pânico, tentam se esconder, muitas vezes eu tenho que socorrê-los para não acontecer nenhum acidente. Então, assim, é uma época bem complicada. Segundo Ana Paula, a sensação que os bichos têm com o barulho é de que estão sendo atacados. No Natal, o barulho dos fogos fez com que alguns cachorros ficassem estressados e tivessem problemas de saúde. Para tentar acalmar os bichos, Ana Paula decidiu passar o Réveillon em casa. Apesar de um decreto-lei autorizar o uso de fogos de artifício em todo o território nacional, algumas cidades brasileiras proibiram os fogos com ruídos, não só para não prejudicar animais, como também bebês, idosos e pessoas com deficiência. É o caso das cidades de São Paulo e Londrina, no Paraná. Do ponto de vista jurídico, nós temos aí um conflito legislativo sobre o tema. Porque, em tese, não poderia uma lei ou um decreto municipal proibir, na verdade, algo que foi permitido pela lei federal, né? Então, é algo que está sendo debatido dentro do Poder Judiciário. Existem algumas decisões pontuais. E o tema já está na pauta do Senado. Um projeto de lei tramita na Comissão de Direitos Humanos para ampliar a proibição para todo o território nacional. Segundo o advogado, proibindo ou não a explosão de fogos com ruídos, o ideal é sempre ter o bom senso. Embora nós tenhamos aí não só uma tradição dos fogos de artifício nessas épocas de festividade, como também essa indicação jurídica de que essas normas não são válidas, a gente precisa ir um pouco mais além. A gente precisa trabalhar um pouco com a conscientização sobre o real problema na utilização desses fogos de artifício em níveis sonoros que ultrapassam, por exemplo, 150 decibéis. Eu vejo que a sociedade está se conscientizando cada vez mais com o bem-estar animal. E a gente espera e vamos lutar para que isso vire uma lei federal e que seja proibido em todo o território nacional. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amapá entraram na Justiça contra o Estado para restabelecer o repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O repasse destinado à merenda escolar está suspenso por falta de prestação de contas dos valores recebidos em 2011 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
O programa oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O repasse é feito em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. Na ação é pedido ainda para a Justiça determinar que o Estado garanta a oferta da alimentação escolar com recurso do Tesouro Estadual, enquanto persistir a suspensão do repasse do programa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, indeferiu um pedido de suspensão de liminar do estado do Maranhão e manteve decisão do TRF da Primeira Região, que permitiu a importação de camarão marinho do Equador. Segundo o ministro Toffoli, as condições a serem cumpridas pelo Equador são suficientes para afastar os riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Além disso, para liberar a importação, o Tribunal Regional Federal determinou que fosse tudo feito em conformidade com estudos ou sanitários periciados pelo Ministério da Agricultura. A suspensão da importação, de acordo com a nota técnica do Ministério da Agricultura, poderia trazer prejuízos ao setor produtivo nacional por possíveis medidas de retaliação a produtos exportados pelo Brasil ao Equador. E daqui a pouco, a retrospectiva dos principais julgamentos do Supremo. Na proteção ao meio ambiente, o Supremo concluiu o julgamento do Código Florestal. Em 2018 foi marcado por grandes julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, vamos relembrar os principais temas abordados pelos ministros do STF. Decisões que foram tomadas e que afetam a vida de toda a população brasileira. Hoje, na primeira reportagem da nossa retrospectiva 2018, vamos mostrar os direitos garantidos ao cidadão ao longo desse ano. Um deles foi a possibilidade dos transexuais e transgêneros alterarem nome e sexo do registro civil sem a necessidade de cirurgia ou decisão judicial. Ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia para poder também combater, né? Dar uma resposta à discriminação. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis e são interrelacionados. Respeito, igualdade e dignidade. Foi o que o Supremo Tribunal Federal quis garantir aos transexuais a partir da decisão de março deste ano. Basta apenas ir a um cartório e alterar nome e gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia e laudos médicos. E não foi só esse direito que foi assegurado aqui no plenário do STF. Durante o ano de 2018, a Corte decidiu temas importantes e que afetam a vida de todos. Um desses casos é a obrigatoriedade que os planos de saúde têm de ressarcir o SUS quando o segurado é atendido em hospitais públicos. O STF também reconheceu que o Ministério Público pode entrar na Justiça e pedir medicamentos para pacientes com doenças graves. Na proteção ao meio ambiente, o Supremo concluiu o julgamento do Código Florestal. A maior parte da lei foi considerada constitucional. Os ministros mantiveram a anistia aos agricultores que desmataram, desde que se cadastrem em programas de regularização ambiental. Não se afastou a obrigação dessas pessoas de recomposição ambiental. O que se estabeleceu é a possibilidade de regularização ambiental com uma transação em relação aos demais pontos. Não a esse ponto importantíssimo e não transacionado. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes, gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva
o que denominamos como Mãe Terra. Do meio ambiente para a educação. Ao longo de 2018, o plenário discutiu temas que vão desde o início da vida escolar até intervenções no último nível de ensino, que são as universidades. E olha só, para entrar no ensino fundamental, as crianças precisam ter, no mínimo, 6 anos de idade. Essa idade completa até 31 de março, essa uniformização da política pública instituída, ela visa permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino. Permite a criança vivenciar cada etapa de acordo com a sua faixa etária. Para aprender, a gente tem a vida inteira. Para ser criança, a gente só tem aquela primeira fase da existência. Essa decisão vale para todos os alunos que frequentam escolas regulares. Se é sobre não ir à escola e ser ensinado dentro de casa, às vezes até pelos próprios pais, os ministros negaram em setembro essa possibilidade. O atual modelo constitucional de educação não nos permite, portanto, concluir no sentido da possibilidade da educação domiciliar, pelo menos não com a complexidade com que o fenômeno educacional foi apreendido na Carta de 1988. As instituições oficiais de ensino assumem natureza essencial, em colaboração com a sociedade e a família, para o oferecimento da educação integral, desde uma perspectiva harmônica dos fundamentos que conformam a estrutura do Estado democrático de direito, como a cidadania e o pluralismo. A educação é um dever de todos. E sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. No final de outubro, a livre manifestação de ideias em universidades foi defendida pelos ministros do Supremo. Um pouco antes do segundo turno das eleições, algumas universidades do país foram alvos de operação da polícia autorizada pela Justiça Eleitoral. O episódio foi classificado como afronta à autonomia universitária. Somente esse ambiente prepara as pessoas para reconhecerem na pluralidade o melhor governo, a melhor decisão, a melhor lei e o melhor argumento. Nosso futuro depende do espírito de criação dos homens de pensamento, principalmente dos jovens. E não há criação no mundo do espírito sem liberdade de pensar, de pesquisar, de ensinar. E amanhã, na segunda reportagem da nossa retrospectiva 2018, vamos mostrar os temas voltados ao direito do trabalho julgados pelos ministros do STF. E quem está aqui para nos contar mais sobre esse ano de trabalho no Supremo é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, como vimos aí na reportagem da Carla, muitos temas de importância relacionados aos direitos aí do cidadão julgados neste ano pelo Supremo. Quais direitos fundamentais aí desses você destacaria para comentar um pouco mais para a gente? Sem dúvida alguma, Érica. Assim, a gente diz que a Suprema Corte Brasileira é a Corte Defensora dos Direitos Fundamentais. Então, a maior parte dos temas que acabam chegando aqui envolve direito dos cidadãos, tanto aqueles direitos previstos no artigo 5º da Constituição, ou os direitos sociais envolvendo direitos do trabalho, ou mesmo outros direitos ali previstos na Constituição e em tratados internacionais. Mas, falando um pouquinho de direitos fundamentais, a gente viu na reportagem, e eu destacaria 2 que foram ditos ali, seria a impossibilidade do homeschooling, aquela ideia de que os pais poderiam dar a educação aos seus filhos sem a obrigatoriedade de matriculá-los no ensino público oficial. Os ministros decidiram, aqui no plenário, ao longo desse ano de 2018, que ainda não é possível que isso aconteça no Brasil, embora seja uma realidade em alguns países no mundo. Para alguns ministros, haveria um óbice na Constituição, um obstáculo. A Constituição não permitiria, porque o modelo adotado pela Constituição é do ensino oficial e seria regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases. Mas para outros ministros, e aí vem outro fundamento, haveria uma necessidade de regulamentação por lei e, portanto, a Constituição não impediria que isso acontecesse. Mas a ausência da lei impede nesse momento. Então, o homeschooling ainda não é uma realidade possível no Brasil.
E uma outra decisão também de um grande impacto social na sociedade brasileira foi a possibilidade de alteração do nome e do gênero das pessoas transexuais ou transgêneros, não é? Na certidão de nascimento, sem que isso pudesse ser amplamente divulgado. A possibilidade é que se faça por meio administrativo ou judicial. A ordem judicial não é imprescindível, não é necessária, pode ser feito por meio judicial administrativo, e a informação fica anotada na lateral do assento de nascimento, só tendo uma certidão de inteiro teor por ordem judicial ou por interesse daquela própria pessoa que fez a alteração do nome social. Então, resguardado todo o sigilo. Então, essas duas eu acredito que foram decisões de impacto significante em toda a sociedade brasileira. Outro tema que mexe muito com o cidadão brasileiro é o direito do trabalho, né? O que você destacaria aí neste setor, nessa área? Para o ano de 2019, várias ações diretas de inconstitucionalidade questionando a reforma trabalhista ainda poderão ser decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nesse ano de 2018, uma decisão envolvendo também um assunto trazido pela reforma trabalhista foi objeto de discussão no plenário e os ministros confirmaram a constitucionalidade da medida que afasta a obrigatoriedade de todo trabalhador ter descontado do seu salário um dia de trabalho por ano, normalmente descontado no mês de março, para garantir a chamada contribuição sindical. A reforma trabalhista, ela trouxe a previsibilidade de que não é mais compulsório o pagamento da contribuição sindical, e os ministros decidiram que essa ausência de compulsoriedade, ela é constitucional, porque a própria Constituição, no artigo 5º, diz que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado a qualquer entidade sindical. Nesse sentido, apenas aqueles que queiram contribuir poderiam fazer esse pagamento. Não poderia ser compulsório, descontado diretamente no contra-cheque. Essa também foi um julgamento que eu me recordo, vários representantes de sindicatos e confederações se inscreveram como amiticure e fizeram suas sustentações orais para afastar essa constitucionalidade da medida, mas os ministros entenderam que não há óbice na Constituição para que essa contribuição compulsória seja obrigatória, e vem o fundamento nessa liberdade de associação. Condução coercitiva e prerrogativa de foro, dois temas aí que tomaram muito também, né, o espaço no Supremo Tribunal Federal. A condução coercitiva, sem dúvida alguma, porque ela era uma previsão em uma lei, um Código de Processo Penal anterior à Constituição de 88, que os ministros acabaram entendendo que não teria sido recepcionada a norma, principalmente por ferir o que determina a Constituição na liberdade de locomoção e no princípio da presunção de inocência. Então, o investigado ou o interrogado, ele é intimado para comparecer e não pode haver essa condução coercitiva levada por policiais para que seja implementada esse interrogatório ou essa diligência. E também, no caso da prerrogativa de foro, sem dúvida alguma, houve uma decisão importante do Supremo na interpretação da Constituição acerca da limitação e da restrição da jurisdição do Supremo no julgamento de ações penais envolvendo deputados federais e senadores da República. Nesse caso, os ministros decidiram que apenas os crimes relacionados ao mandato e supostamente cometidos após a diplomação que deve vir para o Supremo. As outras ações penais que já eventualmente estejam respondendo, esses senadores ou deputados, continuam no órgão jurisdicional onde começou, não sobe para o Supremo. E aí, com isso, eles evitaram o chamado elevador processual. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. E daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça termina o ano com rendimento acima do esperado. Por conta do desempenho, o STJ recebeu o selo Justiça em Números 2018 na categoria Diamante. O Superior Tribunal de Justiça está com rendimento acima do previsto para as metas do Poder Judiciário de 2018. Só em uma meta, o tribunal julgou 70 mil processos a mais do que o esperado.
Aperfeiçoar a prestação jurisdicional e entregar um serviço mais rápido, com mais eficiência e qualidade. É para isso que as metas nacionais do Poder Judiciário foram traçadas pela primeira vez em 2009 e até hoje elas representam e reforçam esses compromissos dos tribunais com a sociedade, que colabora com a criação das metas a cada ano. A gente fez inclusive uma enquete no site do tribunal, pesquisamos a sociedade e os ministros e servidores também, para saber quais são os anseios da sociedade. Então, os temas crimes contra a administração pública, celeridade no julgamento, um aumento maior da produção do tribunal, foram assuntos que foram ressaltados como demandas sociais. Se para criar as metas tem colaboração, também existe um auxílio extra para que elas sejam cumpridas. E essa ajuda vem daqui, da Coordenadoria de Gestão da Informação do STJ. Eles identificam o que os gabinetes precisam fazer para alcançar as metas que foram determinadas lá no início do ano. Eles recebem um relatório mensalmente, tanto uma planilha com o grau de cumprimento da meta, o ministro vai saber até que ponto ele está cumprindo, se já cumpriu ou não, como o detalhamento desses processos. Ele recebe a lista mesmo dos processos que estão faltando. Que é o que eu acho mais importante, é o comprometimento dos gabinetes, que constantemente eles estão ligando para tirar dúvida, às vezes para a gente antecipar o envio dos dados para eles já irem adiantando. E esse resultado pode ser comprovado com números. Das 8 metas que deveriam ser cumpridas pelo Judiciário em 2018, 5 incluem o STJ. Sobre a meta 1, julgar mais processos do que os distribuídos, o tribunal julgou cerca de 22% de processos a mais do que estava previsto. A meta 2, julgar processos mais antigos, não foi plenamente executada, mas até o início do mês de dezembro atingiu 97%. Já a meta 4, priorizar os julgamentos dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, apresentou 100% de média de cumprimento. A meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas, e a meta 7, de gestão dos recursos repetitivos, foram além do esperado, com 113% e 140%, respectivamente. Por conta do desempenho, o STJ recebeu o selo Justiça em Números 2018 na categoria Diamante. Mas não é só o tribunal que ganha com a realização dessas metas. Quem sai ganhando mesmo é a sociedade. Um dos maiores gargalos da justiça é a taxa de congestionamento, ou seja, é a quantidade de processos que tem para julgar. Felizmente, de uns 2 anos para cá, até um pouco mais, a gente tem visto, que finalmente o tribunal realmente está agora conseguindo diminuir o estoque de forma significativa mesmo. Então, acho que assim atende mais um anseio da sociedade. E vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Evne Araújo. Vamos falar com ela. Boa noite, Evne. Conta pra gente aí quais são as últimas de hoje. Oi, Érica, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha de casa. Bom, sobre a posse presidencial, o protocolo oficial começa amanhã às 2h45 da tarde na Catedral Metropolitana de Brasília. Lá, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se encontra com o vice Hamilton Mourão. De lá, os dois seguem para o Congresso Nacional, onde vão ser recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e também pelo presidente da Câmara e do Senado. A cerimônia deve durar uns 45 minutos. E de lá, depois, é a vez do presidente Michel Temer passar a faixa presidencial. E ainda, sobre a posse do presidente eleito, a gente tem a informação de que hoje a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra um suposto grupo terrorista que havia ameaçado Jair Bolsonaro. Essas buscas e apreensões ocorreram aqui no Distrito Federal, em Goiás e também em São Paulo. As investigações correm em segredo de justiça, mas o que a Polícia Federal revelou é que esses envolvidos planejavam um ataque nesta terça-feira na esplanada dos ministérios. Agora, mudando de assunto, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que só vai analisar a denúncia contra o médium João de Deus depois do recesso judiciário, no dia 7 de janeiro. A decisão do TJ goiano foi com base numa resolução do Conselho Nacional de Justiça que prevê as prioridades para análise no plantão judiciário.
Bom, só depois que essa denúncia for recebida é que ela vai ser encaminhada para o Superior Tribunal de Justiça e aqui para o Supremo Tribunal Federal para que os ministros analisem possíveis pedidos de habeas corpus. Bom, o médium João de Deus ele foi denunciado na semana passada por estupro de vulnerável e também por violação sexual mediante fraude. E o Giro de Notícias fica por aqui. Tudo que você assistiu no Jornal da Justiça também pode ser acessado no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Acessa lá. Érica, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Evelyn. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Eu aproveito para desejar a você que nos acompanha um excelente 2019. Obrigada pela companhia, boa noite de virada e a gente se vê amanhã. Até lá!